Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez estarmos juntos para mais uma mensagem da Sua palavra. Nós estamos falando sobre as Escrituras, especialmente começando a nossa vida, começando os nossos empreendimentos, começando o nosso dia, nossa primeira hora, através das Escrituras. Feliz aquele que tem aprendido isto e tem colocado em prática. Tenho certeza absoluta que esta é a vontade de Deus. Nós temos mostrado numa série de mensagens aqui personagens bíblicos que começaram sua vida, seu ministério, pelas Escrituras, cujas pessoas foram prósperas, cujas pessoas começaram bem e terminaram melhor. Nós queremos, nesta mensagem de hoje, mostrar mais um personagem que começou o seu ministério pelas Escrituras. Eu quero usar ainda como base para a nossa mensagem o texto de Atos capítulo 8, verso 35, que diz assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Eu quero estar orando mais uma vez, pedindo ao Pai dos céus que nos abra a mente para que possamos compreender a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela graça e pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter nos unido mais uma vez diante desta santa e bendita palavra, a palavra do Senhor escrita. Obrigado, meu Deus, pela tua voz, através da tua palavra. Obrigado pelas Escrituras que testificam do Senhor e o privilégio que temos de usá-las como instrumento nas nossas vidas no dia a dia. Ó Deus, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez, examinando as Escrituras. Ajuda-nos, abre a nossa mente, dá-nos a compreensão através do Espírito Santo, dá-nos a mente do Teu Espírito para que possamos compreendê-la, aplicá-la às nossas vidas e vivermos de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Oro por aquele que neste momento está me ouvindo. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu dia. No nome do Senhor Jesus eu oro agradecido. Amém. Nós, continuando nesta série sobre as Escrituras, debate das Escrituras, começando pelas Escrituras, queremos mostrar-nos hoje o personagem Jesus. Jesus, o Salvador do mundo. Ele é o nosso grande exemplo de alguém que começou o ministério pelas Escrituras, baseado nas Escrituras e cumprindo as Escrituras. Nós falamos que Jesus foi batizado por João. O querido amigo e irmão deve estar lembrado que na última mensagem nós mostramos isto em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 16, o batismo de Jesus. João batiza Jesus quando ele sai das águas, aquela voz que ecoou dos céus e dizia: Este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Mais uma vez, a Escritura estava se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Mais um fato interessante é que logo após Jesus ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Olha, foi um teste duro, foi um teste de fogo para o ministério do Senhor Jesus. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 1 de Mateus o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois dos 40 dias e 40 noites,
ele teve fome. Eis aqui uma grande sugestão para aqueles que adoram jejum. Se você é capaz de passar 40 dias e 40 noites para depois sentir fome, é uma grande prova de que o seu jejum é um jejum inteiramente bíblico, porque esse foi o jejum do Senhor Jesus. A presença de Deus o fortaleceu. A presença de Deus o envolveu de tal maneira que só após 40 dias e 40 noites, sem comer absolutamente nada, ele sentiu fome. Mas o que eu quero falar nessa mensagem de hoje, queridos irmãos e amigos, é a dura provação que Jesus passou para iniciar o ministério, o seu ministério. Deus estava o conduzindo a olhar para as Escrituras, para nos deixar o exemplo. Paulo escreveu dizendo que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Então vamos aprender com o Senhor Jesus, que até ele, como era o Filho de Deus, ele usou as Escrituras, ele começou pelas Escrituras o seu ministério. O diabo, sabendo do poder das Escrituras, usou a própria Escritura para derrotar Jesus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo 6, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Isso não é impressionante? O diabo usando as Escrituras para tentar derrotar Jesus. Ele diz, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o pé em alguma pedra. Isso não é impressionante? O próprio Satanás usando as Escrituras para desafiar Jesus, usando as Escrituras como arma para vencer o próprio Jesus. Querido, Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia, eu costumo dizer que muito mais do que muitos cristãos. Quer ver? Vou fazer um desafio agora com você que é crente, você que é salvo. Que escritura Satanás estava usando aqui? Você sabe? Você conhece o texto que ele usou? É claro que ele não estava dando um salto nas trevas. Ele sabia o que estava dizendo. Ele diz, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustente nas mãos, para não tropeçar com o pé em alguma pedra. Ele estava citando uma escritura. É claro que ele não cumpre isto. A intenção de Satanás sempre é usar a Escritura para confundir as pessoas. Eis a razão porque tantos têm usado a Escritura para enganar as pessoas e por isso são caracterizados por falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Satanás é realmente esse personagem. E aqueles que utilizam desse meio para enganar as pessoas, eles são uma personificação do próprio Satanás. Observa que Satanás aqui está usando as Escrituras. Você sabe onde está o texto que ele citou? Eis aí a grande prova. Se você não sabe, a grande prova de que Satanás conhece muito mais a Bíblia do que alguns cristãos, do que alguns salvos, é verdade. Ora, segundo a Escritura Sagrada, ele estava usando uma escritura que estava escrita no Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Ele citou os dois versículos para Jesus. Leia na sua Bíblia, por gentileza. Observa que coisa impressionante. Satanás sabia do poder das Escrituras e que a única maneira que ele poderia usar para vencer Jesus era as Escrituras. Porém, como Jesus sendo Filho de Deus,
Jesus poderia derrotar e aniquilar Satanás naquele momento apenas com um estalar de dedo, apenas com um levantar de dedo, apenas com uma rápida oração. Senhor, meu Pai, manda aí 12 legiões de anjos para derrotar Satanás. Não precisava 12 legiões, bastava um anjo. Senhor, manda aí o anjo Gabriel, manda aí o anjo Miguel para derrotar Satanás. Mas Jesus nunca utilizou dos poderes que lhes foram dados para derrotar o mal, porque Jesus era a personificação do poder. Jesus era a própria imagem do Deus Todo-Poderoso neste mundo. Ele representava visivelmente Deus neste mundo, portanto ele era Deus. E como Deus ele não precisava ter feito isto. Agora é interessante, querido, que Jesus Cristo utiliza também, como Filho de Deus, ele preferiu usar o poder das Escrituras. No versículo 7, olha o que Jesus Cristo fez para derrotar Satanás. Logo em seguida, no versículo 7 do capítulo 4 de Mateus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe que escritura Jesus estava citando aqui para derrotar Satanás? Ele usou Salmo 91, versículos 11 e 12. Jesus, por sua vez, usa Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Lembra que também está escrito. Observa que Jesus está usando o poder das Escrituras para combater Satanás. Querido, o que você tem utilizado nos momentos difíceis da sua vida, a quem você tem recorrido para vencer suas tribulações, suas dores, para amenizar o seu sofrimento? É claro que a nossa primeira intenção é utilizar o meio humano que nós temos. Jesus, por sua vez, ele não clamou ao Pai, ele não clamou aos anjos, ele não clamou aos seus discípulos, ele não utilizou do poder que lhe fora dado, mas ele utilizou do poder que estava à sua disposição, que era ele mesmo, a palavra de Deus em pessoa. Ele diz, também está escrito. Era como se Satanás pudesse ler no próprio Jesus, escrita essas palavras, porque na verdade tudo isso foi escrito para se cumprir na vida e no ministério do Senhor Jesus. No versículo 10 do capítulo 4 de Mateus, Jesus utiliza mais uma vez as Escrituras para derrotar Satanás. Olha o que ele diz. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porque nesse momento Satanás tinha exigido de Jesus que o prostrasse. E se ele prostrado adorasse a Satanás, ele lhe daria todo o poder e toda a glória do mundo. E Satanás naquele momento diz, vai-te, Satanás, porque também está escrito. Ele agora está usando o capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 13. Vai, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Qual foi então o resultado de toda esta tentativa de Satanás e o poder das Escrituras naquele momento usado por Jesus? Está no versículo 11 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, é melhor remediar, ou melhor prevenir do que remediar. Use nos momentos difíceis da sua vida a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Paulo escreveu isto no capítulo 6 de Efésios. Aconselho que você leia, a partir do versículo 10 ao 18. E observe que ali Paulo nos dá uma orientação tão grande quanto a palavra do Senhor, especialmente no momento quando somos tentados e quando estamos em guerra espiritual, levando em conta que as nossas guerras não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais
nas regiões celestiais. Portanto, é necessário tomar como espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a qual é poderosa para inflamar, derrotar e aniquilar Satanás. Jesus usou a palavra de Deus para derrotar Satanás. Concluímos, portanto, que a ausência das Escrituras é o que vale a ausência de poder nas nossas vidas. Nós precisamos das Escrituras. Pais precisam das Escrituras. Mães precisam das Escrituras. Filhos precisam das Escrituras. Lares precisam das Escrituras. Famílias precisam das Escrituras. Governantes municipais, nacionais, federais ou mundiais precisam das Escrituras. É ela o poder de Deus que nos dá a capacidade de sermos vencedores. Portanto, quando existe ausência das Escrituras em nossa vida, aí então existe ausência de poder. Quando somos derrotados, é uma grande prova de que não utilizamos o poder que é as Escrituras. Nossos erros e fracassos e derrotas se devem à ausência do conhecimento das Escrituras. Jesus censurou os fariseus religiosos da sua época, no capítulo 22, verso 29 de Mateus, quando ele disse: vocês erram, vocês estão errados e continuam errados, fazendo erro, porque não conhecem as Escrituras. Porque vocês não têm em si as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Deus, no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento que advém das Escrituras. O poder que vem da palavra escrita. No capítulo 6, versículo 1, Oséias faz um apelo, Deus faz um apelo por meio do profeta Oséias. Então prossigamos em conhecer ao Senhor. No versículo 6, ele diz que Deus quer mais o conhecimento do que sacrifício. Tem muita gente praticando sacrifícios pessoais, tem muita gente fazendo romaria, tem muita gente fazendo caminhada para Jesus, tem muita gente se dilacerando através de sacrifícios pessoais, ao invés de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Deus, na pessoa de Jesus, já cumpriu todo o sacrifício que precisávamos fazer para que pudéssemos, então, sermos felizes. Nossos erros, então, estão baseados única e exclusivamente na ausência do poder das Escrituras. Você se lembra do que nós dissemos aqui nas mensagens anteriores sobre Josué, o sucessor de Moisés? No capítulo 1 de Josué, versículo 8 e versículo 5, como Deus disse, no verso 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tome cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. No versículo 5 ele tinha dito: ninguém te poderá resistir, os teus inimigos baterão em retirada. Lembra que no final do livro de Josué, Josué testificou dizendo que Deus fez expulsar todos os grandes inimigos, os grandes reis, grandes nações, potências mundiais que vinham contra eles, e Deus os fez bater em retirada, porque o poder das Escrituras estava com Moisés, estava com Josué. Josué usou as Escrituras para vencer os inimigos. Querido, logo após a vitória de Jesus sobre o diabo, ele continua com as Escrituras. Quer ver? Olha o que está escrito a partir do versículo 12, do capítulo 4 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Isso logo depois da tentação no deserto. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima aos confins de Zebulon e de Naftali.
Por que Jesus foi para Zebulon? Por que Jesus foi para Cafarnaum? Para cumprir as Escrituras. Isso é lindo. O verso 14, aliás, 15, ele diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E ele diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas trevas e sombra da morte, a luz raiou. Observa que Jesus Cristo foi para esses lugares para se cumprir as Escrituras. Estava escrito que isso haveria de acontecer. Essa trajetória foi marcada antecipadamente pelo próprio Deus para que Jesus o fizesse. Então observamos Jesus fazendo tudo por nós, fazendo tudo para que a Escritura se cumprisse, facilitando para nós. O versículo 17 diz que Jesus começou o seu ministério pelas Escrituras, o ministério de pregação. Olha o que está escrito aqui no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se lembra que nós falamos que o primeiro pregador da era cristã, João Batista, começou seu ministério no capítulo 3 de Mateus, pregando arrependimento. Apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa o seu ministério de pregação também pelas Escrituras. Repito o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Interessante, querido, que Jesus chamou seus discípulos e ordenou-os que começassem o ministério da pregação ou de pregação pelas Escrituras. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, ele diz para os seus discípulos: e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Entre o ministério desses apóstolos estava a pregação da palavra de Deus, a pregação das Escrituras. Os discípulos teriam que começar, segundo a ordem de Jesus, o seu ministério pelas Escrituras. Eles ouviram e assim fizeram. Olha o versículo 6, o que diz: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Portanto, querido, fica evidenciado de que as Escrituras Sagradas é parte principal das nossas vidas. Portanto, leia as Escrituras. Comece o seu dia lendo as Escrituras. Comece o seu dia examinando as Escrituras. Todos nós temos, eu tenho certeza, um tempinho, por menor que seja, para lermos um capítulo, para lermos um versículo, tentar decorar o versículo, tentar tirar dali aquilo que Deus quer falar conosco. Querido, não deixe faltar em suas refeições espirituais esta refeição às Escrituras. Esse ingrediente, essa bênção que Deus tem deixado para nós, confeccionada em um tamanho e formato tão fácil de ser carregada, tão fácil de ser conduzida, tão fácil de ser manuseada, dividida em livros, capítulos, versículos. É tão simples. Deus facilitou para nós, sem contar a grande salvação que Ele pagou para nós na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, leia, leia, leia e medite as Escrituras e você será um vencedor. Não tenho dúvida quanto a isso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.